Este programa tem o apoio de Game of Boards e CNA, Inglês Definitivo. Vem para o CNA, Largo do Machado. Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo Manique e hoje vamos falar sobre um jogo que acabou de ser lançado nos Estados Unidos, tem mais ou menos um mês e meio, que é Dark Domains. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha o canal. Quem está participando do sorteio agora de novembro de 2019, continua dando seu like, escrevendo seu lúdico. Quanto mais tiver, mais chances de ganhar um dos 3 jogos que eu já coloquei aqui no canal. Esse jogo ele é basicamente um euro de alocação de trabalhadores, ou utilização de cartas. E infelizmente ele só tem nos Estados Unidos e é raro você encontrar porque ele foi um Kickstarter. E vamos falar um pouquinho sobre ele. Dark Domains é um jogo de worker placement ou alocação de trabalhador que foi fundado no Kickstarter em 2018. Saiu agora nas lojas dos Estados Unidos e ele é um worker placement típico, né, com interação entre personagens que dependendo de um jogo para o outro pode haver pouca, muita, depende muito dos jogadores. Eu até agora joguei 7 partidas. A primeira partida teve um pouquinho de interação, a segunda não teve tanto, as últimas a galera já estava mais entrosada com o jogo, teve bastante interação, um pouquinho de take that, mas bem leve. E o que é o jogo? Ele é um jogo para 2 a 5 jogadores e ele é um euro clássico, né? Mas com um tema de fantasia dark muito pesado, muito forte. Então ele me ganhou nisso. Ele é um jogo de alocação de trabalhador bem simples, mas com um tema muito forte. Cada jogador é um líder do mal numa cidade que está se expandindo. As fronteiras estão aumentando e cada um dos líderes que trabalham para um necromancer está tentando ganhar o seu favor. Com isso, eles vão tentar utilizar os seus minions, monstros e magia para ficar mais ricos e assim aumentar e espalhar o mal. Mal é representada por umas moedinhas, uma caveirinha, que é como se são os pontos de vitória, basicamente isso. Mas Harrows, que é a cidade, o reino, não vai cair assim tão fácil, pois ele conta com seus heróis, os heróis que estão chegando até a cidade em busca de fama. Então, o tabuleiro, que é esse aqui, ele é dividido em várias seções. Cada jogador terá aqui o seu próprio tabuleirinho, dividido em zonas, tá? Cidade, montanhas, ok? E o tabuleiro, ele é assim, eu não diria que ele é poluído, não. Ele é bem bonitinho, bem bonito, bem simples. Ele lembra um pouquinho daquele Waterdeep, né? Lembra um pouquinho, mas com muito mais coisas para você fazer. Ele acompanha dados, porque os inimigos também vão atacar, os heróis. Mas vamos falar por partes. Então, aqui embaixo estão os prédios que você pode construir. Quer dizer, na verdade, quando eu vou explicar cada parte como funciona. Aqui estão os monstros que você pode ir coletando para seu realm. Aqui estão as fases. Aqui tem todos os prédios que você poderá alocar os seus trabalhadores. Os heróis. Aqui são cartas de magia, spells. Aqui são 2 henchmen que você pode contratar para você até o final do jogo. Ou até alguém tirar de você. Aqui tem 2 henchmen que ficam, você não sabe, na sorte. Ok? E vamos falar um pouquinho do turno. Começando pelo primeiro jogador, né? Ele tem o necromante. Ele vai... o turno ele é dividido em vários setores, em vários momentos. O primeiro é o quê? É Fortune. Ok? Fortune, você vai puxar 2 cartas de um deck que ele é montado no começo seguindo umas etapas, né? São 3 tipos de deck que você vai montar numa sequência, né, de 5 cartas, 4 cartas e mais 4 cartas e alguns eventos específicos que determinam o final de um e o início de outro. Por exemplo, que está aqui. Por exemplo, você puxa 2 cartas e você vai olhar para os símbolos que tem aqui, tá vendo? E você vai verificar se eles se batem, se eles são iguais. Se eles forem iguais, você vai realizar a ação de if paired, se tiver pareado, né? Então você
estão iguais, ó, pelo menos um símbolo cruzar com o outro, você vai fazer o de cima, o efeito de cima, que pode ser benéfico ou não para todos. Primeiro realiza uma carta, depois a outra. Se os símbolos forem diferentes, então aí você vai fazer o de baixo. Logo após, você vai movimentar esse aqui para cá, que é o Preparation. Preparation, que é esse símbolo das setinhas para dentro, é o momento em que os jogadores utilizam as suas cartas de spells que eles terão em sua mão. As cartas de spells são variadas e dependendo do que você for usar, tem um momento para utilizá-las. Por exemplo, aqui você tem uma, essa aqui pode ser utilizada em qualquer momento, essa aqui pode ser utilizada agora na preparação, ok? Essa aqui é só depois que eu vou explicar para vocês em que momento. E aí eles podem jogar as cartas que eles quiserem, seguindo a ordem do turno de jogador. Depois disso, você tem o Minion. Tá? Esse é o momento em que os jogadores irão colocar os seus Minions no tabuleiro. Okay? Então, cada um vai poder utilizar, colocar na ordem que eles quiserem. Tá? Depois eu vou explicar para vocês, esse aqui quer pegar um prédio, esse aqui quer pegar 2 moedas, 2 pontos de vitória. Esse aqui quer pegar elementos. Esse aqui quer comprar material. Esse aqui quer pegar monstro. Esse aqui quer pegar, deixa eu ver, quer pegar cartas de spells. Esse aqui quer pegar monstro. Ou ele quer ser o primeiro jogador do próximo turno e pegar 2 de dinheiro. E assim vai até que todo mundo tenha utilizado todos os seus minions. Depois vem a fase de resolução. A fase de resolução é quando você vai pegar os minions. Okay? Mas antes de utilizar, ele vai, por exemplo, vai fazer o quê? Vai pegar o minion e vai realizar o que está ali. Vamos falar de cada uma das casas. Então, começando pelo The Seer, que é o número 1, o jogador vai poder olhar as cartas que são dessas aqui que ainda estão por vir. Okay? Ele pode ver 3 cartas e colocar na ordem que ele quiser, que ele bem entender. Se ele for para o número 2, ele basicamente pega 2 pontos de vitória. Se ele vier para... Você vai começar a realizar isso aqui na ordem 1, 2, 3, ok? Se for no 3, ele basicamente pega 2 pontos de vitória. Se ele for para o 4, que é aqui, tá vendo ali, ele pode fazer o seguinte. Ele pode pagar 12 moedas, ou 6 de pontos de vitória, ou misturar. E aí ele pode fazer o seguinte, ele pode ou eliminar um aventureiro, que são aqueles caras ali que irão invadir o seu território, se ele estiver produzindo muito evilness, etc. Isso depois a gente fala. Ou ele pode eliminar um henchman de alguém, que ele tenha, que são aquelas cartas vermelhas, essa aqui. Ou eles podem tirar um minion de um inimigo, de um adversário, de um jogador. Por exemplo, se ele optar tirar o minion, ele pode, por exemplo, tirar esse amarelo. Mas isso não quer dizer que ele vai eliminar do jogo, não. Ele basicamente vai tirá-lo e vai ter que... E o dono do minion, do worker amarelo, terá de colocá-lo em outro lugar. Que válido, ou seja, se ele está fazendo isso no número 4, ele não pode ir para o número 3, nenhum, que já foram realizados. Ele terá de colocar em outro lugar, por exemplo, na tavern. Ok? Bom, voltamos aqui. Então, esse é o número 4. O número 5 é praticamente o mesmo do número 4. Esse é o número 4 e o número 5. O 5 é o seguinte, é a mesma coisa. Só que é mais barato. Você paga 2 moedas para você rolar um dado D6. Se você rolar 1 ou 2, você consegue uma dessas façanhas. É mais na sorte, mas é muito mais barato. Como você pode ver, só pode colocar 1. Alguns podem botar 2. Depois do 5, você vai para o 6, que é a Guilda dos Arquitetos. Que basicamente são todos esses aqui. Então, se o jogador colocou aqui, ele vai pegar esse prédio. Se ele colocou aqui, o outro vai pegar esse prédio. Então, e aí podem ser diversas cartas. Pode ser farm, pode ser village. Tem vários tipos de prédios que você pode pegar.
E vamos falar um pouquinho dos prédios depois, ok? Então, depois do 6, você vai para o 7. O 7 nada mais é que contratar esses carinhas aqui. Esses carinhas aqui têm poderes diversos. Você não imagina a quantidade de minions diferentes que tem aqui. E eles agem de acordo com o momento do jogo, o turno. Por exemplo, esse aqui, ele vai funcionar no último turno do jogo. E ele tem o seguinte, se você tiver mais Dark Buildings que Light Buildings, você pode converter essa pedra roxa aqui em pontos de vitória. Depois a gente fala sobre isso. Depois do 7, você vai para o 8. O 8, basicamente aqui, cabe qualquer número de trabalhadores. E é o que? Você vai pagar uma moeda, você pode fazer em qualquer ordem. Você paga uma moeda para coletar 2 madeiras, você paga uma moeda para coletar uma pedra, você paga uma moeda para coletar 2 trabalhadores, não são esses meeples, são tokens de como se fossem pessoas trabalhando para você, né? Ou paga 2 moedas para ganhar essa, eu chamo de uva, mas é uma pedra rara. Depois vem o 9, aqui em cima. O 9 nada mais é que coletar elementos. Ou seja, se ele colocou aqui, ele coleta 2 elementos de pedra verde. Aqui vento, aqui fogo e aqui água. Isso é muito importante, pois as cartas de magia, elas pedem para você gastar isso. Ok? As cartas de magia, tá vendo? Essa aqui de cima perde isso aqui, essa aqui qualquer elemento mais água e aqui um outro tipo de magia. Bom, depois do 9, vamos para o 10, que é ali em cima. O 10 nada mais é, você pode colocar até 2, pegar 3 cartas em qualquer ordem que você quiser. Depois do 10, você vai para o 11. O 11 está ali. Green Unicorn Tavern. Você pode tirar um dos carinhas ali. Por exemplo, quando você tira esse aqui, esses 2 andam e puxa a outra e coloca. Que pode ser outra diferente dessa. Isso depois a gente vai entender o porquê que às vezes é interessante fazer isso. Depois do 12, que está ali, 12, você pode fazer a mesma coisa com esse lado aqui. 13, você pode pegar esse carinha aqui, que ele pode defender a sua vila. Você contrata ele por um turno e ele dá 9 de escudos no combate. Você vai entender daqui a pouquinho. Depois vem o 14, que você atravessa aqui a lagoa, aqui o península. Cadê? E você pode pegar um desses aqui. Se você botar aqui, você pega esse. Se você botar aqui, você pega esse. Esses nada mais são que os henchmen. Só que você pega no escuro. Depois disso, vem o 15, que é aqui. Você vai pagar, né, o que está dizendo aqui. Por exemplo, se esse cara botou ali, para pegar aquele gol ali, do Goblin, ele vai pagar a moeda que está aqui. E esses monstros, eles botam no tabuleiro, em algum lugar, aqui ou aqui, e oferecem. Depois do 15, você vem para o 16, que é aqui. 16 você coleta 2 moedas e se torna o próximo jogador, primeiro jogador da próxima rodada. E 17 é um efeito muito parecido com Lords of Waterdeep, que é o que? Ele vai ganhar 2 moedas e vai ganhar essa figura aqui para você utilizar na próxima rodada. Na próxima rodada, ela volta para lá, para que outra pessoa possa pegar. Então, esses são todas as etapas. Após todo mundo ter resolvido os seus minions, você vem para o Foreman. Bom, como é que é o Foreman? O Foreman é o momento que você vai construir os prédios, os locais que você pegou. Por exemplo, lembra quando você na fase de coletar o minion, pegar os prédios? Eles pegam esses prédios, mas eles não são imediatamente colocados no tabuleiro. Ok? Por quê? Você está vendo que alguns têm requisitos para serem colocados ou na montanha, etc. E além disso, para você colocar, você tem de primeiro respeitar o seguinte: onde vai ser feito, isso aqui não está dizendo nenhum local específico. Esse aqui, ó, esse aqui tem que botar na cidade. E o que é o prédio? O prédio tem o tipo de prédio,
quanto de defesa ele tem, o que ele gera. Esse aqui gera vento, elementos, aqui gera 2 de dinheiro. Mas para construí-lo você tem de pagar o que está aqui embaixo. Ok? E aqui do lado direito está o que ele irá gerar no momento em que você transformá-lo em Dark Buildings. Ele passa a gerar isso aqui. 2 pontos de vitória, vento. 3 pontos de vitória é sempre uma carta de magia que você pode escolher, por exemplo. Tá? Agora, como é que você transforma esse de branco para obscuro? Lembra na hora de você colocar os minions? Então, ao invés de colocar um dos minions e colocar eles aqui, por exemplo, você bota o minion nesse aqui. Quando você for realizar no Resolution, primeira coisa, você transforma o prédio que você colocou o minion. Ok? E caso haja algum monstro que estivesse wandering por aqui que você tem pego, você coloca ele aqui, se você quiser, porque ele vai defender esse prédio. Da mesma forma, naquela hora que eu peguei para vocês, isso aqui que fica lá no tabuleiro, você pode movimentar ele e botar aqui. É importante notar que você não pode colocar mais de um monstro no mesmo lugar. E uma vez um monstro ali, ele cria o seu lair, ou seja, ele fica ali e não sai mais. Mas esses que tem dourado aqui, você pode colocar. Então esse é o momento que você constrói o seu prédio para o branco e depois você, mais adiante, na próxima rodada, você pode transformá-lo para o dark. Bom, depois nós vamos para a Adventure. Adventure é o que? Você vai olhar lá em cima você está vendo que tem 2 grupos. Tem uma carta 1, 2, 3, 4, dividido pelo dado, e 1, 2, 3, 4, ok? E você vai olhar para onde eles irão. Eles irão atacar ou peregrinar. Caso você tenha prédios brancos só, vai olhar, quem é? Se não há nenhum prédio preto, obscuro, do mal ainda em jogo, eles irão apenas peregrinar e dar uma moeda para quem tem o prédio mais alto. Por quê? Aqui você vai notar, deixa eu melhorar a câmera aqui. Que a library, por exemplo, tem aqui o número. O número é 131. Esse aqui é 032. Então eles irão peregrinar para o prédio de maior número. Caso o prédio fosse obscuro, tivesse monstro, eles irão peregrinar para o lado esquerdo. Tem várias coisas que você tem de olhar. Esse aqui é um clérigo. Esse aqui é o dado que ele irá atacar você. Esse aqui é um local que tenha isso aqui. Se ninguém tem, eles irão para o lado direito, que é o local onde tem monstro. Os monstros, por sua vez, também têm os monstros mais altos. Por exemplo, isso aqui é 132, 136. E aí, todo aquele grupo, com 4, irá atacar. Você vai somar os dados, vai rolar os 4 dados que tem ali. E eles, se eles superarem, não é igualar, superarem, por exemplo, se eles rolarem, por exemplo, vamos ver aqui tem 14 mais 9, né? Então, 23, ele teria que, aqui tem 23 de defesa, né? Então, aqueles ali vão juntar os dados. Então aqui, esse tem um dado verde, esse aqui é um dado preto, azul e verde. E aí vão rolar os dados. E se você vai somar, e se ele ultrapassar, não igualar, aí ele consegue destruir tanto o prédio como o monstro. Eles vão para fora do jogo. Nesse momento, você estiver tendo cartas de spell para melhorar a sua defesa, você pode utilizar. Assim como cartas de ataque. Já aconteceu comigo, que eu ia defender e alguém tentou roubar o meu monstro para o reino dele, por um turno. Mas você tem também spells de proteção. Por exemplo, aqui no saquinho você tem spells de proteção. Se você colocar num prédio, tiver um monstro, alguém tentar fazer alguma coisa, você não será atingido. Existem vários tipos de spells que você deixa lá para sempre. Muito legal, muito temático. Aqui, depois de ter resolvido todas as aventuras, primeiro você vai resolver o lado esquerdo e depois do lado direito, né? E aí você vem para cá. Caso você consiga
derrotar, os caras não conseguiram derrotar você, você ganha 3 pontos de vitória, que são nada mais que essas caveirinhas aqui. Bom, depois nós vamos para cá, que é o momento de produção. Produção, cada prédio irá produzir o que está do lado direito. Por exemplo, se for esse aqui, vai ser um vento. Se ele estiver no Dark Side, vai ser um vento e 2 pontos de vitória. Todos os seus prédios produzem. E alguns monstros também. Por exemplo, esse monstro aqui, ele produz 1 ponto de vitória. Bom, uma coisa que eu não havia falado para vocês é que alguns monstros têm os poderes. Tá vendo isso aqui? Dragon. O Dragon, isso aqui é um elemento. Que é o quê? Você tá lá quietinho e vem os aventureiros atacarem você. E eles rolam um dado absurdo, que vão detonar todo mundo. Então, para cada tipo de elemento que você, no caso o dragão aceita qualquer um, você gastar, você adiciona um dado de defesa. Existem outros monstros que tem para cada elementais, por exemplo, que só com fogo, para cada fogo que você gasta, para cada água, você aumenta o número de dados para defender. Sim, você pode rolar dados também. E por último, bom, agora a produção. A produção é isso que eu já expliquei para vocês. E depois, por último, End of Turn. O End of Turn passa o primeiro jogador, monta de novo o mapa. Esse carinha aqui que estava defendendo volta. A cortesã também volta. E assim inicia a nova jogada. O jogo costuma demorar mais ou menos 8 turnos. De 7 a 8 turnos. E assim que sai a carta da morte, que é uma carta importante que termina o jogo, ela diz, este será a última rodada. E é assim. Não tem choradeira, é assim mesmo. Então vamos falar aqui de umas cartinhas aqui para vocês darem uma olhada. Então aqui, ó, essa aqui é um Magic Spell. Você vai pegar um token e botar num prédio que você queira e ficar protegido de magias dos inimigos. Você gasta uma magia, como é que se diz? Um elemento de água e um outro qualquer, e você utiliza ele. Ok? Esse aqui, Cave In. O Cave In é o seguinte, você gasta esse elemento aqui, e naquele turno, que é no começo do jogo, ninguém pode coletar pedra, por exemplo. E aí coloca um token ali, dizendo que está proibido. Offering. Para cada 2 dinheiro que você gastar, você pode ganhar um Evil. Pode ser até 6. Esse aqui é no final do turno. Ataque qualquer prédio que tiver um jogador, né, com 2d8. Né? E assim por diante. Tem muitas cartas. São muitas. O deck é enorme. Você pode movimentar monstros, você pode atacar o coleguinha, atacar os caras que estão lá ainda, que estão por vir. Tem bastante coisa para você fazer. Vamos agora aos monstros, que tem alguns monstros aqui que eu queria mostrar para vocês, como por exemplo, vou botar aqui a câmera para vocês verem. Aqui tem o Elemental da Água. Eu já várias vezes peguei esse bichinho aqui, muito forte. Ele rola um D10. Se você gastar azul, para cada azul que você gastar, ele custa 6 e ele gera água, né? Então você pode ir acumulando. Uma coisa importante também é que é o seguinte, o jogo, os tokens que você tem, os elementais e tudo, os elementos e tudo, você pode ter no máximo 10 de cada. E isso não é necessário esconder, não pode esconder. Você pode botar na frente sua e o jogador pode até olhar assim, mas não pode mexer. Então ele tem que ter uma estimativa, esse cara deve ter tanto de tanto. Com exceção dos pontos de vitória que você pode ter. Né? Que isso aqui, quanto mais tem, mais fácil você ganhar o jogo. É esse que você ganha o jogo. Né? E assim, critério de desempate, existem alguns poucos, né? Normalmente a gente nunca chegou a ter esse problema de empate, pelo menos em 7 partidas. E o jogo ele funciona bem. Algumas pessoas se queixaram um pouquinho que ele é um pouquinho mais longo do que deveria ser. Que a primeira partida demorou 3 horas, as 2 primeiras partidas demoraram 3 horas, depois uma média de 2 horas e meia. Eu acho um bom tempo para um jogo, se você não cansa, com um tema bom, forte, para €1. Setup. No setup, cada um vai começar com 8 moedas, cada um vai poder escolher 2 tipos de elementos, né? Mas só depois de ter comprado as 3 cartas, porque cada um começa com 3 cartas ali.
Ele pode pegar as cartas e depois ver os elementos que ele quer pegar. Ele pode pegar 2 fogo, ou um fogo e uma água, etc. Né? E os seus minions. Você começa com o número certo de minions e em algum momento do jogo você pode ganhar mais um para poder utilizar. Em algum momento também você pode ganhar um minion roxo para o resto do jogo. Ele vem acompanhado de uma carta dessa aqui. Essas cartas aqui também trazem outros monstros que ficam para você, né? Que são os douradinhos, que podem somar aos monstros que já estão lá no seu lair. Bom, vamos falar agora o que eu achei do jogo. Esse é um jogo que curti bastante, meu grupo gostou bastante. Primeira vez que jogamos, os 2 grupos diferentes que eu joguei, todo mundo curtiu. Alguns acharam um pouquinho longo demais, 3 horas, claro, primeira vez sempre vai ser assim. Porque poderia ser um pouquinho mais curto. E eu já nem acho isso, acho que 8 rodadas tá bom, dá pra fazer bastante coisa. Ele tem bastante interação dependendo do grupo. 7 partidas, cada jogo foi diferente do outro. Completamente diferente. Um tinha mais interação, outro tinha interação, mas nem tanto. O outro não teve interação nenhuma, é um euro seco, mas com tema. O tema é muito legal, a arte é bem legal. Para quem curte Lords of Waterdeep, vai curtir o jogo. Para quem curte o Lords of Waterdeep, porque ele é um Lords of Waterdeep 2.0 para mim. Ele tem um tema. Me agradou mais o tema desse que o Lords of Waterdeep. Ó, não me entendam mal, Lords of Waterdeep é um jogaço, ok? Mas eu curti bastante. Eu já tinha vendido vários jogos, ou trocado vários jogos de worker placement e fiquei sem muitos agora. Eu estou com uns 8 ou 9 e eu estava catando um novo e esse aqui chegou e eu curti bastante. Então, quem quiser conhecer, se achar, pega, porque vale a pena você ou jogar. Se tiver algum amigo, vá lá e joga. Então eu queria agradecer a todos por ter assistido o canal. Se não for inscrito, se inscreve, porque quanto mais likes também e inscritos, mais jogos eu posso trazer. Os meus amigos irão aparecer também para fazer gameplays, tem gameplay vindo aí. Então continua dando o seu joinha, spread the word, para que mais gente entre no canal. E quanto maior for o canal, mais sorteios e mais jogos vamos apresentar. Um abraço.